Thiago Campos. E na aula de hoje a gente vai falar sobre os hebreus, uma importante civilização aí do mundo antigo. Bom, pessoal, para a gente poder falar sobre os hebreus é importante algumas considerações iniciais. Os hebreus eles são povos de origem semita, né? Os semitas eles são povos ali muito comuns na região do Oriente Médio. Inclusive um outro povo semita famoso são os árabes. Então é interessante, né? Os judeus são basicamente, né, primos, né? Eles têm a mesma origem semita dos hebreus, né, que a gente conhece hoje em dia como os judeus. Esses são povos originários, os hebreus, né, da região que a gente hoje conhece como Oriente Médio, tá bom? E os hebreus eles são descendentes do seu líder, né? Um cara chamado Abrão, que nasceu lá na Mesopotâmia, né? Numa cidade chamada Ur, muito famosa, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Bom, uh, os hebreus eles têm uma grande importância porque eles foram um dos únicos povos monoteístas na antiguidade. Isso significa que eles acreditavam em um Deus único, né? Como a gente sabe, a maioria dos povos na antiguidade, né, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, diferentemente dos hebreus, que acreditavam em somente um Deus. Bom, e a história desse povo ela é narrada basicamente por um livro chamado Bíblia, mais precisamente o seu Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele conta bastante da história, né, da narrativa do povo hebreu, que a gente conhece hoje em dia como o povo judeu, né? Já que no Novo Testamento narra-se a história de um outro judeu, de um hebreu, também conhecido como Jesus Cristo, tá? Uh, então, no Antigo Testamento, né, a história do povo hebreu, no Novo Testamento, as histórias de Jesus Cristo. Bom, se a gente parar para pensar, esse mapa vai nos ajudar bastante a entender, né, toda a história dos hebreus, que começa lá na Babilônia, em Ur, vai até hoje a região que a gente conhece como Palestina, né, onde eles fixaram moradia, vai até o Egito e depois volta de novo até a Palestina, né? Então, todo esse processo, essa trajetória dos hebreus aí, né, a gente vai tentar contar para vocês na aula de hoje. Bom, pessoal, a história dos hebreus ela é dividida em 3 partes. E aí a gente, para poder ajudar a entender, a gente vai dividir em 3 grandes períodos, né? O primeiro período é a era dos patriarcas, depois a era dos juízes e a era dos reis, beleza? Bora lá. Bom, pessoal, na era dos patriarcas, melhor dizendo, esse período era governado, né? O povo hebreu era governado pelos líderes políticos e religiosos que a gente vai entender como patriarcas, né? Eles eram considerados os pais da comunidade, né? Então você tem pessoas, geralmente homens mais velhos, que tinham uma autoridade moral, política e religiosa sobre, né, o restante do povo, né? O primeiro grande, digamos assim, patriarca é propriamente Abraão, né, ou Abraão, né? Ele seria o primeiro líder, né, do povo hebreu, aquele que vai conduzir o povo de Ur até a Palestina, que era considerada, né, a terra prometida por Jeová, por Deus. Aqueles que a Bíblia conta que acreditavam em Jeová, eles seriam, né, basicamente presenteados com uma terra, né, onde jorraria leite e mel, uma terra fértil, né? E a Palestina era uma terra considerada fértil porque ela é cortada por um rio, né, muito importante que a gente vai conhecer como o Rio Jordão, né? A Palestina é uma região desértica, mas assim como o Egito e a Mesopotâmia, tem nesse rio a sua grande fonte de fertilidade,
né, sua grande fonte hidráulica, sua grande fonte de água, né? Eles vão chegar basicamente ali na Palestina por volta de 2000 anos antes de Cristo, tá? E eles vão viver por lá durante basicamente 3 séculos ou 300 anos, tá? E é importante notar na época dos patriarcas que a liderança do povo ela é hereditária, né? A liderança dos patriarcas ela é hereditária, né? Ela vai passando de pai para filho. E é justamente por isso que a gente vai ter aí os descendentes diretos, né, de Abraão como sendo os patriarcas que vão governar o povo hebreu a partir daquele momento. Então a gente vai ter a linhagem de Isaac, depois seu filho mais velho Jacó, né? E é importante o adendo de que Jacó teve seu nome alterado para Israel, né? E Israel vai ter 12 filhos, né? É o que vai dar origem mais tarde aí do que a gente vai falar com mais exatidão sobre as 12 tribos de Israel, que são nada mais nada menos que os descendentes dos 12 filhos de Jacó ou Israel, né? Que são a mesma pessoa. Bom, porém mais ou menos ali no ano de 1700 antes de Cristo, né, aquela região, né, ela vai ser marcada por vários conflitos dos hebreus com outros povos vizinhos, principalmente no que diz respeito, obviamente, ao território, ao controle das águas do Rio Jordão. E além disso tudo, né, o período vai ser marcado por uma grande seca, tá? Isso vai fazer com que os hebreus eles marchassem, né, para uma outra região em busca de melhores condições de sobrevivência, né? E o local que eles vão escolher para poder migrar, né, vai ser o Egito, né? E esse é um ponto importante, né? O Egito ele era marcado justamente pela grande fertilidade, né, pela grande pujança, pelo seu grande desenvolvimento. E o Egito vai ser o local escolhido justamente por isso, né? Só que lá no Egito, como eles eram estrangeiros, era uma grande quantidade de pessoas juntas, o faraó resolve, até como uma forma de controle social, né, daquela multidão de gente batendo a sua porta, escravizar os egípcios, né? Essa escravidão ela vai durar quase 400 anos. Até que um hebreu, que ironicamente, né, havia sido adotado, né, por uma das filhas do faraó, ele se chamava Moisés, né? E aí ele passa quase praticamente a infância e a vida adulta dele, né, vivendo como um egípcio, né? Vivendo junto ao faraó, a família real do faraó, até que na vida adulta ele toma conhecimento da sua origem, né, hebraica, né, da sua origem judaica, e ele, né, assim como conta a Bíblia, é chamado por Deus para uma aventura bem interessante, né, para uma missão muito interessante, que é de libertar o povo judeu, o povo hebreu, né, da escravidão no Egito. E era um ponto importante, porque ele tem laços, né, com o faraó, né, e ao mesmo tempo ele tem laços, né, familiares, né, genéticos, né, com o povo hebreu. Afinal de contas ele era um hebreu que havia sido colocado numa cesta no Rio Nilo para fugir da morte, né, por sua mãe, né, encontrado pela filha do faraó e enfim ele havia sido salvo pela filha do faraó. E esse contrassenso ele acontece dentro da história do Moisés, mas Moisés ele resolve assumir a sua identidade enquanto hebreu e lidera o povo em nome de Jeová, né? Assim como conta a Bíblia, que é um dos principais relatos, né, dessa aventura, né? Até que ele consegue, né, liderar os hebreus nessa fuga. Essa fuga é chamada de Êxodo, né? Que é justamente o relato, né, dessa fuga. E um desses episódios mais marcantes é justamente a abertura
do Mar Vermelho. Para quem não sabe, o Mar Vermelho ele é um mar que corta ali, que separa a África do Oriente Médio. E Moisés, né, conta o relato fantástico da Bíblia, né, que ele consegue, com seu cajado, sobre o poder de Jeová, abrir o Mar Vermelho para que esses hebreus passassem em segurança. E quando os egípcios vinham, né, na perseguição aos hebreus, esse mar fecha de novo, matando uma enormidade de egípcios aí nessa passagem, né? Obviamente, né, que não há evidências históricas disso, mas existe toda uma narrativa religiosa, né, contida na Bíblia, e por isso a gente está fazendo essas referências. Então a gente entende aí o êxodo, né, que acontece por volta de 1300 a.C., e é justamente aí como a Bíblia nos conta, né, essa fuga liderada por Moisés, né, numa viagem de volta à Terra Prometida, tá bom? E aí é importante também notar que nessa volta para casa há um outro ponto importante, né? Deus, né, passa para Moisés, que é um patriarca, e esse é um ponto que a gente precisa bater para que vocês entendam, dá para ele o que? Os 10 mandamentos, o tal decálogo, né? Que são as leis escritas, é um conjunto de regras que deveriam ser seguidas e que os judeus seguem até hoje, de forma bem rígida, tá? E eles seguem até hoje e é uma lei escrita. Aqui a gente tem um pouco do trabalho dos hebreus no cativeiro do Egito, né? E o Monte Sinai, onde esse decálogo, possivelmente, assim como descrito na Bíblia, teria sido passado, né, para Moisés, né? E ele está cravado numa pedra, né? E aí o importante do decálogo é que ele é uma lei escrita, né? A gente já tem um exemplo muito fácil de lembrar, que é o Código de Hammurabi na Mesopotâmia, que foi a primeira lei escrita. E a gente tem outro exemplo também aqui acontecendo entre os hebreus. E a importância da lei escrita é justamente porque ela não se altera. Uma lei oral, ela pode ser alterada de acordo com a ocasião, ela pode ser esquecida, né? Já a lei escrita não, ela conserva, né, a sua característica, a sua ideia original. Mas com a morte de Moisés, pessoal, a era dos patriarcas ela chega ao seu fim. Né? Moisés era um grande líder, né? Um cara que aglutinou, né, pessoas, né, das várias tribos aí dos hebreus, né? Porque ele tinha um poder, né, uma autoridade maior. Mesmo que ele tenha sido substituído por Josué, né, as várias lutas dos hebreus com os filisteus, né, nessa época, e as várias disputas entre as tribos, elas marcam a era que a gente vai chamar agora de Era dos Juízes, né? Porque agora cada tribo ela vai ser governada por um juiz, né? Os juízes eles são praticamente líderes tribais, né? Eles têm uma autoridade religiosa, uma autoridade política, mas eles não falam sobre ou por todos os judeus, né? Por todos os hebreus. Então existem basicamente 12 juízes, né? Cada um representando a sua tribo. Então não há uma unidade política. Esse é o ponto que marca, né, esse período da Era dos Juízes, tá? E outro ponto marcante desse período são as várias lutas, né, contra os povos que estavam morando na Palestina, né, com a saída dos judeus. Então os hebreus eles foram levados lá por Abraão. Eles moraram na terra, mas eles ficaram 400 anos no Egito. Obviamente que outros povos foram habitar aquela região. E quando os hebreus voltaram, né, isso causou disputas, principalmente entre os cananeus, filisteus, com os hebreus. Né? Então essas guerras, aí, essas disputas, elas vão durar durante aí mais ou menos uns 200 anos, né? E elas vão ser lideradas pelos juízes, que eram as lideranças
daquele período. A gente vai ter alguns juízes famosos ao longo da história, né? Gideão, Jefté, Samuel e o próprio Sansão, talvez o mais famoso deles, né? Que tinha aí a força, né? nas suas madeixas, no seu cabelo, né? E que foi traído por Dalila, né? Amando dos filisteus, né? Alguns conhecem essa história. Bom, só que a Era dos Juízes, ela é marcada, ela tem seu fim, justamente pela necessidade que os hebreus tiveram de unir forças, né? Sobre o comando de um único rei, ou de um único poder, né? Então eles deixaram a descentralização política, que estava dividida em 12 juízes, né, para obedecer uma autoridade que iria unir o povo sobre um mesmo poder, né? Sobre o poder de um rei. Então era necessário que se deixasse aí rivalidades históricas tribais de lado, né, e as pessoas se unissem em torno de um objetivo, que era reconquistar a Palestina, né? Principalmente contra talvez o principal adversário, que eram os filisteus. Então a gente vai ter, a partir desse momento, a Era dos Reis, né? O primeiro rei é Saul, né? Saul, ele não consegue vencer os filisteus, inclusive até num ato de desespero, há alguns relatos na Bíblia de que ele se suicida, inclusive, né? Tamanha pressão aí do fracasso, né? Da sua tentativa de unificação. Quem vai conseguir esse intento de uma forma até bem interessante, como é contado na Bíblia, é Davi. Ele vai derrotar os filisteus na épica batalha, né, contra Golias, né? Então, você tinha os hebreus tinham um exército bem inferior aos filisteus, né? Mas aí Davi tem uma ideia interessante, né? A ideia de fazer, que era muito comum nas guerras antigas, onde, né, em vez de você ter uma carnificina e várias pessoas morrerem, você ter uma pessoa que representava um exército. E aí os filisteus tinham o praticamente inderrotável gigante Golias, né? E os hebreus, né, praticamente de forma forçosa ou sem querer, tinham Davi, né? E Davi, ironicamente, né, derrota Golias, fazendo com que, simbolicamente, o exército hebreu, mesmo inferior, derrotasse o exército dos filisteus, né? E nesse processo, Davi consegue unificar as tribos, porque isso para os hebreus era considerado, né, aquela vitória inesperada, nada mais do que um dedo de Deus, né, naquele fato, né, naquele fato inesperado, um milagre, talvez. E Davi se torna um rei que vai de fato unificar, né, todo o povo hebreu, né, de forma exitosa, que Saul, diferentemente de Saul, né, e ele vai, no primeiro momento, né, colocar a capital numa cidade historicamente conhecida por nós como Jerusalém, né. Ele vai criar o reino de Israel, né, a partir desse momento. Basicamente ali, né, no ano de 1025 isso vai acontecer, né? Mas o grande auge dos hebreus ele acontece sobre a égide do filho de Davi, Salomão, que para muitos foi talvez o maior rei dos hebreus, né? Foi um rei considerado sábio, esclarecido, estudioso, né? Erudito, um governo que proporcionou um período de prosperidade nunca antes visto entre os hebreus, porque foi um período de paz, né? Eles haviam conquistado, né, aquelas terras da Palestina, derrotado seus inimigos, e internamente começa um processo de desenvolvimento, né? Ele vai inclusive ampliar os domínios da Palestina, tá? Ele vai incentivar atividades comerciais, além de realizar várias obras em Jerusalém. A principal, né, a construção do Templo de Salomão, que é uma das maravilhas do mundo antigo, né, uma obra estupenda, tá? Ele vai
Então, favoreceu o comércio com a Fenícia, com a Síria, com a África, né? É um reinado aí de muita pungência, né? Ele vai introduzir algumas tecnologias na época, né, inéditas, para aquela região, como o arado de ferro, que vai causar um grande aumento na produtividade agrícola da região e automaticamente um crescimento das populações. Você vai ter uma maior oferta de comida, tá? É, ele vai realizar inúmeras grandes obras, né? Além do Templo de Jerusalém, construção de estradas, de pontes, tá? Isso é bem importante aí, por isso ele vai ser lembrado como um rei, né? Não só sábio, mas um rei que criou, né, muitas coisas que marcaram a história, né, dos hebreus. Após a morte de Salomão, que era um gigante, né, a população vai se rebelar, principalmente contra a alta carga de impostos, tá? E aí a gente vai ter uma falta de capacidade política do filho dele, chamado Roboão, que não vai suceder o pai à altura. Inclusive, justamente por isso, vai acontecer uma cisão, né? Aquelas antigas brigas entre as tribos, né? As 12 tribos de Israel, elas vão começar a vir à tona, né? Esses descontentamentos com o governo de Roboão, com os altos impostos, porque para construir, né, todas essas coisas era necessário que se cobrasse impostos. E como Roboão não tinha capacidade política de juntar todos em torno do seu poder, assim como o pai teve, né, isso acaba fazendo com que os descontentes, as tribos descontentes, elas comecem a fundar o seu próprio reino. A gente vai ter uma divisão aí, na época, né, a formação de dois reinos. O reino de Israel, que vai ter a capital em Samaria, e o reino de Judá ao sul, né, algumas tribos do sul que fundam o reino de Judá e que vão manter a capital em Jerusalém. Ah, no ano 722, e aí a gente vai ter um período de claro declínio, né? O reino de Israel foi conquistado pelos assírios. Lembram daqueles povos que habitavam a Mesopotâmia, os assírios? Pois a parte, justamente aqui, ó, a parte norte, né? Vamos lembrar aqui no mapinha, foi conquistada pelos assírios em 722. Em 587, o reino do sul de Judá ele foi arrasado pelos caldeus, que é um outro povo aqui da Mesopotâmia, que vão inclusive destruir o templo de Jerusalém e vão levar milhares de hebreus como prisioneiros para a Babilônia, né? Nessa época, né, o rei da Babilônia era um caldeu famoso chamado Nabucodonosor, aquele mesmo que a gente já falou nas aulas anteriores, o, o que havia construído uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que eram os jardins suspensos, né? Bom, mas e esse período na história dos hebreus ficou conhecido como o cativeiro da Babilônia, tá? Esse período não vai durar muito tempo, ele vai até o ano de 539. Vamos lembrar que quando a gente fala de ano antes de Cristo, ele começa do maior para o menor, tá bom? No ano de 539, os persas eles conquistam a Babilônia e vão permitir, né, o rei Ciro dos persas vai permitir com que os hebreus regressem a Judá, voltando à Palestina. Mas, pessoal, os séculos seguintes, os judeus eles vão ser conquistados sucessivamente por outros povos. Até que no ano 70, a gente vai ter aí a derradeira conquista do Império Romano, tá? E no ano 70 depois de Cristo, eles vão ter um episódio que vai marcar bastante aí a história dos hebreus, né? Porque os hebreus eles vão se levantar contra Roma, que na época era o império mais poderoso do mundo, tá? Um dos maiores da história da humanidade. Os romanos eles vão reagir
aquela revolta dos judeus, né? Vão destruir o segundo templo de Jerusalém, vão desencadear uma violenta repressão. O imperador Tibério, na época, ele vai promulgar um dos episódios mais sangrentos, né, e marcantes da história dos hebreus, que é a diáspora. Ele vai expulsar os judeus da Palestina. Então, você vai ter uma dispersão dos judeus pelo mundo inteiro, porque a partir daquele momento, né, eles não vão poder mais morar na região em que eles moravam. Por isso os judeus eles vão praticamente ser dispersos pelo mundo inteiro. Você vai encontrar judeu basicamente em todos os continentes, né? E eles vão sempre conservar boa parte da sua cultura e de sua religião, e fazendo com que boa parte das vezes eles sejam perseguidos, né? Porque como eles vão tentar conservar as suas origens, seus costumes, eles vão se tornar obviamente diferentes, né? Daqueles lugares onde eles habitam, muitas das vezes sendo perseguidos, né? E até mesmo mortos, né? Por isso vai explicar ao longo da história um ódio, né, de muitas localidades, de muitos povos e sociedades ao longo da história contra os judeus, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.